Vamos agora então para a parte de edição do nosso post. Para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o componente que vai ser responsável por isso. Para isso, eu digito aqui no meu terminal php artisan make liveware e aqui eu coloco qual que é o caminho do meu componente, que vai ser admin post e o meu componente vai chamar form. Aqui ele criou sem o teste, eu quero que ele crie novamente com o teste, então para isso eu coloco --force, ele vai substituir esses arquivos que já existem, e eu coloco também --pest para ele poder criar o teste deste componente. E aqui a gente já pode ver que ele foi criado os 3 arquivos aqui, que é o arquivo da classe do componente, o arquivo da view e o arquivo do teste. Eu vou abrir aqui então a nossa classe, e o meu objetivo é que esse componente seja utilizado tanto para criação quanto para edição do meu post. Para a gente poder fazer isso, então, a gente vai começar aqui com a edição do post. Uma vez que a gente já tem posts que existem, a gente vai começar com a edição. Então, public post, que vai ser o tipo aqui da minha propriedade, eu vou chamar ele de post. Aqui também eu preciso de criar uma propriedade que vai ser responsável por armazenar os dados desse formulário que eu vou preencher. Eu vou chamar essa propriedade de data, e ela vai ser um array, e vou inicializá-la com um array vazio também. Em seguida, eu preciso de colocar os dados desse post dentro do array. Para isso, então, aqui no meu construtor do meu componente, eu recebo aqui o post que eu vou editar no momento. Isso vai vir via rota. Em seguida, eu atribuo ali a propriedade do post e em seguida passo aqui para o meu data o post em formato de array também. Feito isso, o meu data e o meu post estão populados. O que eu preciso agora é de montar o meu formulário. Vai ser um formulário muito simples aqui. Você pode ou não utilizar aqui a tag de form. Eu vou utilizar aqui. E aqui a gente vai montar um formulário extremamente simples. Aqui um campo de tipo texto. Wire model para mim poder manipular aqui um campo similar lá ao Vue.js, ao Alpine.js. A gente vai ter aqui então a propriedade que a gente vai editar, onde ela vai estar dentro de data, e a propriedade vai ser o título. Aqui você pode colocar um placeholder, enfim, fazer a configuração aqui visual que você quiser. Eu não vou ficar muito focado aqui na parte visual, apenas na funcionalidade mesmo. Em seguida, eu vou fazer o mesmo aqui agora com o text area e a gente vai manipular o conteúdo do nosso post. Eu vou só confirmar aqui se a gente está chamando de content mesmo. Na verdade, é body. Então, eu troco aqui para body. Ok. Feito isso, eu vou adicionar agora um botão que vai ser responsável por enviar aqui o nosso formulário. Então aqui, quando eu der um clique nesse formulário, ele vai chamar um método chamado save lá no nosso componente. Esse método aqui ainda não existe, então quando eu renderizar a minha página, que preencher os dados, clicar em save, eu espero que dê uma falha para mim falando que esse método não existe, e aí a gente continua aqui com o desenvolvimento. Eu preciso também de registrar rota para isso, então aqui eu vou adicionar uma nova rota, post/post, e aqui eu vou passar o componente que eu quero exibir ali, que no caso é o meu componente form. Eu vou chamar aqui de post.edit essa rota. Aqui eu posso colocar um /edit aqui também. E agora eu vou lá no meu navegador. Aqui no meu navegador eu vou colocar /post, o ID do meu post, /edit. E eu espero que exiba lá o meu formulário. Aqui a exibição está bem ruim. Deixa eu colocar aqui uma classe aqui para a gente poder melhorar um pouco isso daqui. Prontinho, agora está em 2 linhas, não tem borda, não tem nada, então parece que está um texto em branco, mas aqui está o nosso input. Clico aqui em Save e espero que dê um erro para mim. Está aqui o nosso erro falando que o método Save não existe. Eu já vou começar também a criar esse teste aqui. E aí a gente vai fazer aqui a parte de edição do nosso post. Edit,
post, ok? Aqui a gente vai precisar de já ter um post também criado, então eu crio ele aqui através da factory, eu vou importar aqui essa classe importada, então eu preciso de passá-la para o meu componente. Eu faço isso passando aqui no parâmetro de params, eu passo aqui qual que é o parâmetro que eu quero definir, que é o post, e passo o post em si que eu estou editando nesse momento. Aqui, executando então o meu teste, eu vou colocar para executar apenas esse teste, Composer Test. Eu espero que ele execute ali com sucesso. A gente ainda não chamou o método nem nada, então ele vai executar ali com sucesso. Ok. A gente precisa também de preencher lá o nosso formulário e a gente já vai fazer isso assim que a gente já criar o nosso método de save. Aqui então eu vou criar agora no meu componente o método save. Save, aqui eu posso dar um dd em thisData e aí a gente vai ver os dados preenchidos da forma que a gente colocar ali no nosso formulário. Vou atualizar aqui, aqui eu preencho com qualquer coisa, clico em Save e a gente vê aqui os dados já preenchidos, ó, o título, o ID, o body, enfim, tudo que a gente definiu ali na hora que a gente utilizou aqui o toArray, vai estar aqui dentro do data e já com os dados também que a gente manipulou aqui via o IDModel, que é aqui o título até o momento. Ok, feito isso então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso de fato salvar isso, eu posso validar esses dados antes ou já posso pegar e salvar direto. É uma boa prática a gente validar, então a gente pode fazer aqui dessa maneira. A gente utiliza aqui a dot notation aqui para poder acessar lá os campos. Então, data.title, e aqui a gente coloca as validações que a gente quiser, data.body, para a gente poder colocar as validações lá no nosso tipo para o nosso conteúdo do nosso post também. Eu posso pegar isso daqui e salvar dentro de uma variável e ele vai retornar para mim apenas os dados já validados aqui. Então aqui se eu der um dd em data, eu espero que ele retorne para mim apenas os dados que de fato eu quero manipular via formulário, que no caso aqui é o título e o body. Ok. Feito isso, então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou utilizar o this post fill, vou preencher lá com os dados que foram validados aqui. Então, o usuário não vai conseguir manipular o ID do post, o usuário que criou aquele post, nem nada, porque eu estou preenchendo de fato só o título e o body. Em seguida, eu utilizo aqui o save para poder salvar esse post no banco de dados. E aqui eu posso redirecionar o usuário utilizando o redirect out para a listagem de posts. E aí a gente vê esses dados já atualizados. Então aqui, novo título, novo conteúdo. Clico aqui em Save. E agora, se eu ordeno aqui pelo ID, que foi o primeiro que eu editei, está aqui o nosso novo título. Ok? Então a parte da edição já está pronta também. Fica faltando a gente apenas fazer aqui a parte do teste. Para isso agora a gente finalizar isso daqui. Então aqui eu posso utilizar o fill para poder preencher os dados. Então aqui eu coloco dessa maneira. Aqui na verdade eu tenho que passar um array, né, de valores. Então vamos lá. Aqui. Data.title, data.body, a gente tem ali os dados atualizados. Para a gente poder chamar lá o save, a gente tem aqui um método call, e aí a gente chama aqui o método save. Em seguida eu quero verificar se ele foi redirecionado. Então aqui assert redirect, se não me engano, to route. E aqui a gente passa a rota que a gente quer verificar se ele foi redirecionado para lá. Executo novamente o meu teste e espero que seja tudo ok. Prontinho, agora já está funcionando também o teste ali. Ele está validando. Se eu quiser validar algo mais, eu posso validar, por exemplo, se esse dado foi atualizado lá no nosso banco de dados, utilizando aqui o helper do PEST, que é o assert database res. Passo aqui a tabela, quais são os dados que eu quero validar aqui.
E aí ele vai verificar se existe um registro com esses dados que eu passei aqui. Vamos verificar aqui. Aqui no caso, a tabela é posts, não é post. Aguardo e prontinho, ele conseguiu validar ali que existe um registro com ID 1, com o título, esse título que eu preenchi aqui, e com o body que eu preenchi ali acima também. Feito isso, o nosso teste já está completo. Aqui eu não vou adicionar a parte de permissão, você pode adicionar similar ao que a gente fez na aula anterior e adicionar aqui o teste também para poder praticar aí os seus conhecimentos. Vou ficando por aqui, se inscreva no canal e até a próxima.